Artigo 1332. Instituiu-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Inciso 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras, ou e das partes comuns. Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. Inciso 3. O fim a que as unidades se destinam. Artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: inciso 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2. Sua forma de administração. Inciso 3. A competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Inciso 5. O regimento interno. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Parágrafo 2º. São equiparados os proprietários para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos, relativos às unidades autônomas. Artigo 1335. São direitos do condômino. Inciso 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Inciso 2. Usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Inciso 3. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Artigo 1336. São deveres do condomínio. Inciso 1. Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Inciso 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos
que se apurarem, não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Artigo 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Artigo 1338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos e entre todos os possuidores. Artigo 1339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. São também inseparáveis das frações ideais, correspondentes às unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Parágrafo 2º. É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condômino, e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. Artigo 1340. As despesas relativas a partes comuns do uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve. Artigo 1341. A realização de obras no condomínio depende, inciso 1, ser voluptuárias, de voto de 2/3 dos condôminos. Inciso 2, ser úteis, de voto da maioria dos condôminos. Parágrafo 1º. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer condômino. Parágrafo 2º. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Parágrafo 3º. Não sendo urgentes as obras ou reparos necessários que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia Especial convocada pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer dos condôminos. Parágrafo 4º. O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Artigo 1342. A realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns. Artigo 1343.
a construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Artigo 1344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. Artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda a edificação contra risco de incêndio ou destruição total ou parcial.